Foi lá pelos idos de 1985, né? Então já faz. A gente está em 2020, são 15 mais 20, 35 anos. 35 anos atrás, eu era bem novo, obviamente, né? Eu estou completando 59 esse ano. Então, eu, na ocasião, eu me mudei para essa região aqui. Eu morei aqui durante 5 anos, de 85 exatamente até 90. E esse trabalho se deu por uma. Na época, eu já trabalhava com fiação e tecelagem manual, né? E adorava isso, porque tinha uma relação com tias-avós, e a família da minha mãe é do Mato Grosso do Sul, e quando criança ia muito a Campo Grande, por conta de visitar parente, e tinha contato com essa atividade dessas senhoras, né? E quando eu cheguei aqui no sul de Minas, em 85, minha bagagem era uma roca, um tear e um caminhão com 180 caixas de abelha. Eu trabalhei com apicultura aqui nessa região. E como atividade complementar, eu iniciei esse trabalho com comunidades aqui no entorno, que eu identifiquei nessas comunidades que existia essa atividade de fiação e tecelagem manual. E aí, pela própria necessidade da cor, eu, no início, comprava corantes químicos em São Paulo e trazia para cá para fazer os tingimentos. Isso me incomodava muito, porque o processo de lavar os fios e todo o trabalho de tingimento acabava indo para os rios. E aqui, Itamonte é manancial. Nenhum rio vem para Itamonte, todos os rios saem de Itamonte, né? Então a gente está. Aqui a região é conhecida como Terras Altas da Mantiqueira, né? A gente brinca que são os Alpes mineiros, né? Então, Itamonte é onde está o Pico das Agulhas Negras, é uma região montanhosa, de montanhas muito altas, e, e a relação com a natureza é constante aqui, né? Você está o tempo todo em contato com a natureza. Então, o que foi interessante é que durante esses primeiros anos, né, desse trabalho com fiação e tecelagem aqui nessa região, eu identifiquei essas senhoras que são chamadas tingideiras, né? E essas senhoras que conheciam essas técnicas e plantas, né, usadas para tingimento de lã, mais especificamente, me chamou muito a atenção esse particular, né? E também aqui essas comunidades do entorno daqui da sede do conservatório, elas têm por hábito fazer um enxoval, né? Para a filha que vai casar ou perpetuando dentro da família esse enxoval. E uma das peças, ou algumas peças desse enxoval, eram tecidas à mão, né, com fios fiados à mão, a partir de matérias-primas produzidas aqui na região. E, e todas as casas tinham colchas nas camas, tecidas à mão, e as cores eram intensas e muito vivas. E aí eu comecei a perguntar para essas famílias, essas senhoras, né, que cor era aquela, como que era feito. E foi aí que eu tive contato com esse universo, né, do tingimento vegetal. E como eu tinha uma formação acadêmica,
e tinha interesse, né, pelo assunto, até mesmo pelo trabalho de apicultura, a gente sempre tinha esse pé na botânica, né, para poder identificar as plantas, as flores, de onde as abelhas estavam visitando para produzir o mel, e aí, porque a gente sempre gosta de identificar a floração do mel, né? E aí coletava galho com flor, levava para a USP, em São Paulo, no departamento de botânica, para fazer a identificação dessas plantas. O mesmo se deu com as plantas tintórias. Eu comecei a coletar galhos dessas plantas que elas utilizavam, levava para São Paulo para poder fazer a identificação botânica dessas plantas. E foi quando também conheci Hiroi Sasaki, que é essa ilustradora que é da escola da Margaret Mee, é uma japonesa que nasceu em Hiroshima, mas mora no Brasil já há muitos anos. E a Hiroi foi quem fez todas as ilustrações botânicas do livro, né? Obviamente que de 85 até 98, quando foi a publicação, teve aí toda essa parte de pesquisa, né? Identificação botânica, organização do material, que acho que tudo isso ficou pronto em 96, 97, que aí a gente começou a organizar o documento, né, para poder fazer a edição. E o livro, nessa época, o processo de digitalização, que o termo não era nem esse na época, enfim, não existia CD, né? Eram disquetes. E aí, logo naquela época, surgiu um disquete mais grosso, que chamava Zip Drive, né? Que ele conseguia armazenar 10 disquetes, né? Então, foi nessa tecnologia que a gente trabalhou na publicação do livro, e para poder escanear, era a palavra que eu estava tentando lembrar, todas as ilustrações, foi utilizado scanners de tubo de imagem, que eram coisa muito antiga mesmo, né? E todo esse material, porque o pessoal sempre me pergunta quando que vai sair o seu livro, a segunda edição, né? O que aconteceu foi que todo esse material feito naquela ocasião se perdeu, porque a gráfica onde foi rodado o material foi trocado de dono, o material foi acho que descartado, e eu, para reeditar o livro, estou tendo que fazer tudo de novo, né? Desde de organizar as ilustrações para poder fazer a segunda edição. Mas voltando após a publicação do livro, né, que foi em 98, quem patrocinou o livro teve patrocínio da Braspérola, patrocínio do Sebrae Nacional, Sebrae do Distrito Federal, projetos onde iniciou o PRONAF, o Programa de Agricultura, né, de Agricultura Familiar. O PRONAF ele surgiu na Secretaria de Desenvolvimento Agrícola. Quem era o secretário na época era Murilo Flores, que foi presidente da Embrapa há muitos anos. E aí tinha também um projeto que se chamava Novas Fronteiras para o Cooperativismo, né? Então eu vendi cotas da, da edição, porque o livro foi produzido de forma independente. E quem acabou completando o valor e dando todo o suporte para a parte gráfica foi o Boticário, na verdade, a Fundação O Boticário, né, de proteção à natureza, e o livro foi rodado na gráfica que rodava todo o material gráfico do Grupo Boticário em Curitiba. E após a publicação, o Sebrae Nacional distribuiu esse meu livro para todas as agências Sebrae.
e na época estava iniciando todo um processo de identificação da identidade cultural brasileira, tinha todo um movimento em torno disso, onde o Sebrae acabou identificando nessa atividade artesanal a nível de Brasil a possibilidade de desenvolver oficinas entre designers, né, e artesãos, no sentido de adequação, melhoria da produção artesanal e introdução do conceito de design, né, e, e aproveitando a experiência, a expertise, a mão de obra desses artesãos, iniciou-se esses projetos, né, em todos os Sebrais estaduais, de fomento à atividade artesanal com esse conceito de melhoria, né, tanto da ergonomia quanto da questão de embalagem, questão dimensional dos produtos, né? Foi todo um trabalho que foi realizado nesse período aí de 90 e... Acho que isso tudo iniciou em 98 mesmo, 97 talvez, e que culminou com várias oficinas, né? Onde tinha essa introdução, essa relação de artesãos com o design, né? Nisso eu acabei fazendo oficinas por esse Brasil todo, norte, sul, leste, oeste, com diferentes matérias-primas, né? Desde Arumã, na Amazônia, palha de carnaúba no Rio Grande do Norte, lã no Rio Grande do Sul, enfim, todas as fibras têxteis, né, na parte de tecelagem, Minas, Goiás, produção de redes também, né, no Nordeste, Bahia, enfim. Então, eu tive uma atuação muito grande em diferentes segmentos, tanto da produção artesanal, na parte de cestaria, quanto tecelagem, rendas também, né? As rendas Renascença, renda de bilro, renda aquela que é feita num bastidor, escapou o nome, filé, renda filé, e sempre esse conceito da cor era um conceito que no segmento artesanal era sempre muito difícil, porque os artesãos acabavam recorrendo àqueles tubinhos de tinta Guarani, que comprava na venda da esquina, e utilizavam aquilo indiscriminadamente, sem cuidado nenhum, sem noção nenhuma do perigo que corriam, né, de estar manipulando substâncias que são cancerígenas e tóxicas, né, além de ser poluentes, né, para o meio ambiente. E então esse trabalho com resgate, vamos dizer assim, né, das cores naturais em diferentes estados, em diferentes técnicas, né? Eu não levava os corantes naturais comigo, a gente identificava as plantas tintórias em cada local, em cada região, né? Conversando com raizeiros, conversando com as próprias artesãs mais velhas, né, que conheciam alguma coisa sobre isso, porque esse conhecimento ele veio se perdendo, né, na verdade. Até, eu diria, acho que em 1960, 68, essa atividade artesanal ela era protegida, de uma certa forma, pela própria dificuldade de acesso e toda a questão comercial, né, que envolvia esse processo. O que é digno de fazer uma observação, eu citei 68, né? O Brasil teve duas fases, vamos dizer assim, né? A produção artesanal, eu acredito que até o governo Collor, que foi 98 também, né? Esse ano de 98 foi a publicação do livro. Não, minto, 89.
89, Collor, né? Foi quando o artesanato saiu do Ministério da Previdência Social, né? Artesão era considerado pobre coitado, literalmente, né? Até aquela época, e era assim tratado como necessidade de assistencialismo, né? Era uma coisa muito estranha, não existia um pensamento que mudou nesse período. O governo Collor, mais precisamente, duas senhoras que estão atuantes até hoje, né, que eu gostaria de citar o nome, Maria das Mercês Torres Parente e Malba Aguiar, né? Malba Trindade de Aguiar. Elas que talvez tenham sido as responsáveis por despertar esse tema, mostrar o que estava sendo feito fora do Brasil na época, né, com relação a essa questão da tentativa de modernização e de buscar a identidade brasileira dentro da produção artesanal, né? Então isso aí, só que obviamente os Sebrais, né, com aquele conceito, estava iniciando um projeto que chamava DELIS, que era Desenvolvimento Local e Integrado Sustentável, né? DELIS. E também essa questão da inserção, né, da produção artesanal no conceito de identidade brasileira, né? Isso acho que se deu nesse período aí, com essa modificação, foi criado então o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, né, nesse período, e o artesanato foi então para esse ministério. E com o trabalho em paralelo com o SEBRAE, ocorreu esse desenvolvimento do setor dentro desse pensamento de querer transformar artesão em empreendedor, né? Artesão em empresário, uma coisa que eles perceberam que não deu muito certo, aí passou-se a formar um trabalho de organização desses grupos, né? No sentido de criar associações, cooperativas, para que esses artesãos organizados conseguissem ter um CNPJ e, com isso, ter uma condição de comercialização da sua produção por essa via das pequenas empresas, né? Então, a minha atuação nesse setor foi muito intensa e logo na sequência, em 2000, eu conheci a doutora Ruth Cardoso, porque o meu livro foi exposto naquela exposição dos oceanos, acho que foi em 99, 2000, em Lisboa, né, em Portugal. E uma assessora da doutora Ruth Cardoso me procurou dizendo que existia um interesse de criar um projeto, um programa, né, que estaria ligado à Comunidade Solidária, que era uma OCIP, né, uma organização social de interesse público, né? Foi uma legislação criada no governo Fernando Henrique. E a Comunidade Solidária, ele não era um braço governamental. A Ruth Cardoso quis que fosse uma ONG mesmo, uma instituição independente, mas que dialogasse e pudesse ter apoio e atuação do governo federal quando necessário, né? E foi o que se deu. Eu trabalhei 6 anos nesse programa com a doutora Ruth, eu e mais 15 consultores que foram identificados, cada um na sua área específica, né?
Então, tinha antropólogos, tinha especialistas em teatro, em cultura, em diferentes atuações, né, nos diferentes universos dos quais ela queria atuar com esse programa, que se chamava Artesanato Solidário, né, dentro do Comunidade Solidária, era um braço do Comunidade Solidária, e depois abreviou e virou ArtSol, que existe até hoje, o ArtSol. Mas então, nesses 6 primeiros anos da concepção e início dos projetos, eles se davam sempre nas regiões mais pobres do Brasil, né, onde o IDH era um dos mais baixos. Então, pegava toda a região da Seca, no Nordeste, Vale do Jequitinhonha, onde a riqueza cultural do Brasil é absurda, né? Então, foi aí que eu tive um contato maior com todos esses grupos, porque nesse programa, o único especialista em cor, né, vamos dizer assim, corantes naturais e pigmentos, era eu, e eu acabei atuando como instrutor em cursos, né, e oficinas, em diferentes projetos, também nessas comunidades de atuação onde o ArtSol desenvolveu projetos. A minha inserção, né, paralelo a tudo isso, obviamente, voltando lá para os idos de 1990, junto com o Plano Collor, veio a abertura de mercado, veio se confiscou todo o dinheiro das poupanças, né, dos brasileiros. Não sei se você já tinha nascido nessa época, Mônica. Então, o que aconteceu foi exatamente isso, que a partir desse período, o projeto aqui em Minas, com essas comunidades, já estava de vento em popa, né? E aí houve a abertura do mercado. Como eu te falei, comecei em 85, né? Em 90, depois desse plano Collor, né, houve abertura de mercado e começou a entrar muito produto importado no Brasil. Muito, muito, muito. E um dos produtos que afetou diretamente o trabalho que a gente desenvolvia com lã, na época, lã e algodão, foi a entrada de tapetes artesanais, né, e tecidos artesanais, enfim, que vinham da Ásia, que vinham da Índia, que vinham, né, desses países onde a produção, né, de tapetes artesanais era em escala muito maior e com preços muito mais competitivos. A lã no Brasil não tinha qualidade em comparação com o Uruguai, por exemplo, que é a Argentina. Então, passou a entrar muita coisa também do Uruguai e da Argentina nesse segmento no sul do Brasil, principalmente por causa do clima, né? E com isso a gente perdeu mercado, muito mercado. Assim, eu estava, na época, eu lembro que eu estava achando que ia ter que encerrar esse projeto, né, de produção de fios e tecidos artesanais no sul de Minas. Quando, conversando com alguns clientes, eu lembro do Moni Ezra, que ele era de Israel, nasceu em Jerusalém, era um designer que tinha loja nos Jardins, ali na Bela Sintra, enfim, uma quadra para baixo da Oscar Freire. O Moni foi quem me despertou para a possibilidade de eu converter essa atividade de produção artesanal que tinha na época entre quem lavava, cardava, fiava, né, o tingimento e a tecelagem, devia ter umas 80 pessoas envolvidas nesse processo de produção na época, né? E aí desligar isso tudo era muito difícil, né? E muito sofrido também. Então, o Moni me despertou a possibilidade de trocar matéria-prima, né? Por que você não faz a mesma coisa que você faz com lã e algodão? Por que você não vai atrás de seda, né?
porque a produção de tecidos artesanais em seda, que vem da Índia, naquela época, não vinha direto da Índia para o Brasil, passava por comerciantes em Nova York e arquitetos e pessoas da alta sociedade que iam para Nova York e acabavam comprando esses tecidos artesanais indianos via Nova York para o Brasil. E aí, então, o preço tinha como competir, né? Porque não era uma briga direta, vamos dizer assim. E aí, fui atrás de seda no Brasil, principalmente no, no, no norte do Paraná, né, e no interior do estado de São Paulo, onde, na época, existiam 3 grandes grupos, todos japoneses, né, que produziam os casulos, né, tanto na atividade agrícola, que era uma atividade que envolvia a produção agrícola, né, e sempre em pequenas propriedades. A produção de seda, até hoje no Brasil, ela é assim, né? São pequenos agricultores que cultivam a amoreira, os donos do negócio fornecem os ovos, as larvas do bicho da seda, eles constroem barracões, cortam as folhas de amoreira e alimentam essas lagartas, né? Que o bicho da seda é uma lagarta, até que ele se transforme no casulo. Então, essa atividade é na pequena propriedade, junto à agricultura familiar. Aí o agricultor entrega o casulo com bicho vivo ainda dentro do casulo, né? E isso tem que ser rápido, porque senão o bicho a borboleta pode sair de dentro do casulo. Então, quando eles entregam, a indústria seca, desidrata o casulo e guarda o casulo em galpões, sacarias e sacarias, sacos enormes de casulos. E no processo de industrialização da seda, existe muita perda, muita sobra, né? Para você ter uma ideia, para cada quilo de fio gerado, fio de seda, é produzido no processo de industrialização, né? Gera, somando todos os tipos de subproduto da industrialização da seda, que não deixa de ser seda, para 1 quilo de fio produzido, você tem 500 gramas, meio quilo de subproduto. Então, imagina, é uma quantidade muito grande dessa matéria-prima que a gente passou, então, a aproveitar essas sobras, né, que são subprodutos da fibra da seda, não na forma de fio, né, estopas de diferentes tipos. E eu trazia essa matéria-prima do interior de São Paulo aqui para o sul de Minas, e a gente, então, passou toda aquela atividade que era feita com lã, porque a seda é uma fibra animal como a lã. Se você corta a seda no mesmo comprimento que a lã, né, mesmo comprimento da fibra, porque a lã é o pelo do carneiro, né? Normalmente o corte ela tem um comprimento de 80 a 120 milímetros, né? 8 a 12 centímetros o comprimento da fibra. Se você corta essas sobras de seda, estopas de seda, nesse comprimento, você consegue cardar e fiar a seda como se ela fosse uma lã, entendeu? E aí a gente passou, então, utilizando a mesma estrutura, convertemos toda a produção para seda e passamos a produzir fios e tecidos artesanais em seda aqui no sul de Minas, e isso fez com que o projeto estendesse por mais 10 anos o trabalho na época, né? E nesse período, isso de 90 a 2000, eu conheci donos de tecelagens, indústrias têxteis que produziam seda, né, que eu os procurava querendo comprar sobras, né, o que eles não tinham aproveitamento, era o que eu queria comprar. E um deles se interessou pelo meu negócio, quis saber, quis conhecer, e
e a gente acabou fechando um contrato com essa indústria de tecidos de seda na época, que tudo que eu conseguisse produzir de fio de tecido, ele compraria. E aí foi um grande desenvolvimento para o projeto na época, e a gente passou a beneficiar 400, 600 quilos de matéria-prima por mês, né, nessa atividade artesanal. E aí, esse industrial, não satisfeito com a produção, que para ele aquilo que eu produzia era pouco, ele começou a me perguntar se, quais seriam outras formas de conseguir um aproveitamento maior, né, em quantidades maiores. Como eu tinha uma experiência com lã, a gente tinha um contato, porque eu fiz faculdade no sul do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, né? Então, eu tive contato nesse período da faculdade com o Rio Grande do Sul, conhecia muitas cidades, muitos lugares, enfim, e aí eu comentei com ele, falei, olha, com essa abertura de mercado, todas as indústrias de lã em Caxias do Sul, na época, estão todas desligadas, quebradas, porque o setor de produção industrial de lã no Brasil, naquela ocasião, com a abertura de mercado, com a entrada de tudo que vinha do Uruguai, da Argentina e de outros países asiáticos, né, ou enfim, do Oriente Médio, a indústria de lã estava assim, as máquinas ainda estavam nas suas fábricas, os funcionários em acerto com os donos das indústrias, né? E aí eu identifiquei uma indústria em Caxias do Sul que se interessou e a gente passou, então, a produzir fios de seda em maquinário de lã. E passamos a produzir tecidos nesses teares que teciam lã também, passamos a produzir tecidos em 100% seda ou mistura de urdume de algodão, trama de seda, e eu acabei trabalhando durante praticamente de 90 até 2002, 12 anos, com essa indústria que se chama Beraldin Sedas, né? Que eles tinham loja na Gabriel Monteiro da Silva, o Empório Beraldin, né? Também na Mateus Grow, enfim, em São Paulo. E eu acabei me mudando para essa cidadezinha no interior de São Paulo, onde ficava a fábrica. Fui diretor industrial dessa indústria, Beraldin Sedas, durante alguns anos também, nesse período. E com isso eu acabei me envolvendo muito com os processos industriais, né? Mas como tinha esse pé no processo artesanal, qualquer 100 gramas de matéria-prima não podia ser desperdiçada, né? Sempre tinha uma forma de aproveitar essas sobras. Então, o meu trabalho na indústria sempre teve uma interação entre a atividade artesanal e a atividade industrial. Muitos fios que eram desenvolvidos sempre tinham fio artesanal no meio dos fios industriais na construção dos tecidos, entendeu? E com isso eu acabei estendendo essa pesquisa com corantes naturais para seda. Chegamos a produzir muitos tecidos com tingimento vegetal em 100% seda. E depois, com a publicação do livro, que a Braspérola foi um dos patrocinadores, eu cheguei a desenvolver um trabalho interno na Braspérola, tanto de parceria, de fornecimento de fios dessa fábrica que eu trabalhava, fios de seda para a Braspérola fazer linho com seda, e linho deles que vinham para essa fábrica para a gente fazer seda com linho, né? E aí a Braspérola se interessou por esse conceito de corantes naturais na época. A gente desenvolveu uma coleção em 100% linho, linho com seda, com corantes naturais, uma linha de tecidos
bem interessante, e que isso foi todo para exportação, né? Aí, acho que 2 anos depois, a Braspérola teve aquele problema, né? Aí foi no governo, foi quando o Fernando Henrique se tornou, que veio o Plano Real, né? Com o Plano Real, eu lembro claramente assim que o Plano Real iniciou com uma equiparação do valor do real para o dólar, era 1 para 1. Aí, para adequação de todo o sistema financeiro, a parte econômica, de um dia para o outro, $1 passou a valer 2,80, né? Quer dizer, triplicou a dívida em dólar que a Braspérola tinha com o Bradesco, né? E aí o Bradesco não perdoou e ficou com a Braspérola para ele, né? E uma indústria gigantesca que produzia toneladas de tecido de linho por mês, encerrou a atividade por essa questão de dívida em dólar com o Bradesco. Mas, enfim, o meu envolvimento com o setor, com a indústria têxtil, ele sempre teve esse viés, né? E aí, nesse período, quando eu finalmente, então, saí do programa do Artsol, já em 2005, 2006, sempre em paralelo, continuei esse trabalho com a indústria, né? Mais prestando serviço como consultor, já nessa ocasião. Foi quando eu conheci, então, uma grande confecção no interior de São Paulo que tinha interesse na produção de um tecido que era... Eles queriam fazer um denim com algodão orgânico e índigo vegetal, né? E aí eu me envolvi com esse projeto, acabei sendo sócio dos donos dessa grande confecção numa empresa de pesquisa e desenvolvimento, se chamava Coesis, né? E a Coesis, então, criou um selo na época que chamava NOW, que era a abreviatura de Natural Organic Work. Era um projeto meio audacioso. E a gente chegou a produzir por 3 vezes esse tecido com o denim com algodão orgânico e índigo vegetal na indústria, né? A primeira produção foi 30 mil metros, depois 40 mil metros, depois 57, 58 mil metros de tecido de denim com algodão orgânico e índigo vegetal. E aí, sempre esses câmbios da vida, né, sempre se dão nessas questões ligadas aos planos econômicos no Brasil. Né? Eu falei do plano Collor, falei do plano Real, né? Aí, depois, em 2008, 2010, foi aquele outro problema internacional, principalmente nos Estados Unidos, que essa grande confecção que eu citei, onde a gente produzia esse tecido de algodão orgânico com índigo vegetal, ela exportava 40% da produção para os Estados Unidos. E aí um dos maiores clientes deles era a Abercrombie. De um dia para o outro, cortou a compra de 800 mil calças, eu acho que era a compra mensal dos caras, era uma produção absurda. E aí, essa indústria, sentindo aquele baque, né, no processo, esse projeto, o qual eu atuava, foi um dos primeiros a ser cortado por conta de falta de recursos, né? E aí, como eu já vinha nessa trajetória de anos, né, prestando serviço para outros, trabalhando sempre para outros, e sempre com essas questões de estar sujeito aos interesses
econômicos, né, e financeiros dos grupos ao qual eu trabalhava, aquilo meio que me cansou, entendeu? Eu falei, não, chega, não vou ficar mais à mercê da decisão de outros e dos recursos financeiros, né, enfim, disponíveis ou não por questões econômicas, né? E aí, em 2008, eu fundei a Etnobotânica, que é essa empresa, do qual eu sou dono até hoje, né? E de 2008 para cá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. A etnobotânica, ela é focada nisso, ela nasceu com esse DNA, vamos dizer assim, né? O foco da etnobotânica sempre foi matérias-primas de origem natural, cultivo de plantas tintoriais e fibras têxteis a partir da agricultura familiar, né? E a gente vem, então, desenvolvendo esse projeto. Hoje ele já tem uma certa organização, né? Por conta desses anos todos aí de dedicação. E atualmente a empresa tem uma linha de produtos para tingimento vegetal, tanto em escala industrial quanto em escala artesanal. Nesse segmento, a gente também faz cursos, né, oficinas aqui. Teve o período quando eu conheci Leca Oliveira, que é a minha atual companheira e parceira aí dos projetos, né? Teve 10 anos do Ateliê Etnobotânica em São Paulo. A gente iniciou esse trabalho na Vila Madalena, junto com o nascimento da Etnobotânica, em 2008. Né? Então, ficamos de 2008 até 2017 em São Paulo, e de 2017 até atualmente aqui no sul de Minas, em Itamonte, onde a gente tem a empresa e o trabalho sendo desenvolvido aqui já há 3 anos. Teve um ano aí de lá, até que eu vim na frente, Leca ficou ainda em São Paulo, segurando a onda toda lá, e quando deu para sair de São Paulo e reunir tudo aqui, veio tudo para cá, e logo em seguida a gente se deparou aí com toda essa situação, né? Foi muito bom, na verdade, ter tomado essas decisões nessa ocasião, porque eu imagino que com a pandemia, se nós estivéssemos em São Paulo, teria sido muito mais difícil, né? Aqui em contato com a zona rural e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, contato com a natureza, essa questão da pandemia não nos pegou muito, não, graças a Deus. As coisas estão evoluindo super bem e a gente tem crescido, né? Expandido a atuação e o trabalho da etnobotânica. E vale a pena ainda citar e comentar que, assim, o setor têxtil no Brasil, por conta de toda essa questão econômica sempre, né, e a entrada de muito produto chinês no Brasil, né, muitos industriais que fabricavam no Brasil desligaram as suas fábricas, passaram a produzir na China, né, se transformaram de industriais para importadores, né, e continuaram a vender como se fosse produção própria, e a gente sabe que isso tudo está sendo produzido na China. Né? As indústrias, o setor têxtil teve uma quebradeira enorme, né, nos últimos 10 anos, muitas fábricas fecharam. A fibra de algodão, pelo Brasil ser um grande produtor de algodão, o algodão ainda se manteve, principalmente as indústrias de denim, que
ainda são muito fortes, e as malharias, né, de algodão, que continuam ainda também produzindo, mas Americana, por exemplo, ficou às moscas, né? O que era Americana há 20, 30 anos atrás, né? Depois de todas essas crises e planos e aberturas e importações, Americana, você tem dificuldade de achar uma indústria têxtil em Americana atualmente, né? Porque foi uma quebradeira absoluta, principalmente nesse segmento. A Americana produzia muito tecido para lingerie, né? Tecidos mistos, tecidos de rayon, viscose, e isso, assim, eu lembro que quando chegavam as grandes importações, né? Na época a gente falava os tigres asiáticos, né? Tinha essa expressão de tigres asiáticos. Mas o tecido pronto chegava aqui no Brasil, o quilo do tecido pronto era mais barato do que a matéria-prima de viscose vendida no Brasil, pelas indústrias que fabricavam viscose, né? Então não tinha como competir, né? E aí foi o que aconteceu. E o maquinário também. O maquinário era muito antigo, sucata da Revolução Industrial da Europa, do início do século, né? Aquela coisa absurda. E isso agora veio, né? Se inovando, renovando esse parque têxtil, né? Que tanto falam, mas a indústria, perto do que era há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje o número de pessoas empregadas no setor têxtil deve estar atualmente, sabe, proporcionalmente deve ter tido uma redução aí para 30%, provavelmente, né, dentro das escalas de produção. Então, a gente tem, além desse clima maravilhoso no Brasil, essa área imensa agrícola, né, que o país possui, a gente tem ainda essa vantagem em relação à China, né, pela qualidade de solo e por toda essa questão do clima ser muito mais tropical, né, subtropical, no sul do Brasil, em relação à China, que é de subtropical para muito frio, né? Não, eles não têm áreas tropicais, né, na China. Então, isso sem dúvida, um diferencial, né, que o Brasil tem em relação à China, do potencial agrícola e do clima ser favorável para a produção. Mas existe essa questão, né, do cultivo do cânhamo, porque por ser do mesmo gênero que a maconha, né, a planta não é a mesma espécie, são espécies diferentes. A espécie para cultivo de fibra é a cannabis, escapou agora, ruda, não lembro, rudamaris, uma coisa assim, a espécie, né? Não é a cannabis sativa, é outra espécie. E o teor de THC, que seria a substância alucinógena, né, nessa variedade de cânhamo, é muito baixa. Ela tem um teor elevado dessa substância que está sendo usada para a medicina. A China sacou essa questão, então eles liberaram o cultivo em determinadas áreas, e existe todo um trabalho hoje na China em torno do uso do canabidiol, né? Que é essa substância que está sendo usada para fins medicinais. Rudamaris, é uma coisa assim a espécie. E essa planta, ela é de ciclo de crescimento rápido, ela não fica perene na lavoura, é semelhante ao linho, né?
quando ela está com 1 metro de altura, 1,5 metros no máximo, eles já arrancam com raiz e tudo, né? E a fibra, ela está na entrecasca, ela está entre a casca e o lenho, né, da planta. Então, é diferente do algodão, que é da semente, a pluma, né, é do fruto, é uma fibra que protege a semente, o algodão. Já o cânhamo, não. O cânhamo, ele está no caule da planta, né, a fibra, certo? E é uma fibra longa, o processo de fiação é semelhante ao processo de fiação do linho, né? Então, eu vejo um potencial muito grande nessa possibilidade. Mas, por conta de toda essa questão política em torno do tema cannabis, eu acho que o Brasil ainda vai demorar alguns anos para ter essa liberação do cultivo dessas variedades de cânhamo para a produção de fibras e uso medicinal, né, da planta.